Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Estamos agora estreando o projeto Boteco dos Illuminati 2023 com várias coisas novas, várias novidades, um monte de coisa bacana e participando hoje já um cara que já é da casa. Pedidos, assim, muita gente tem pedido para fornecer uns temas para a gente conversar e a gente vai ter esse ano vários debates e várias conversas com a galera do Boteco, expondo as nossas experiências, nossas passagens, nossos estudos, nossos traumas. Então vai ter muita conversa de boteco aqui, né? Hoje a gente vai conversar com o Raf, mas antes de chamar o Raf para a mesa, que ele já é velho da casa, representando o Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. A gente teve um descanso aí, eu já nem sei mais como introduzir a mim mesmo. Então, ad infinito a todo mundo. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil, Konnichiwa se você estiver vendo isso à tarde no YouTube, em qualquer outro horário. Bastante animado falar com o Rafa um pouquinho sobre o infinito, né? Será que tem as pedras do infinito nisso aí também? E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Hoje vamos descobrir se o infinito pode ser contido. E representando assim o lado obscuro, né? A gente tem aqui o lado claro e aqui o lado obscuro do mortesúbita.net, Thiago Tomussauskas. Boa noite, pessoal. É muito legal estar de volta. Eu estava com muita saudade de vocês, de gravar aqui o Mayhem, que é muito bacana mesmo. Essa semana é semana de volta às aulas, né? Então a gente está aqui representando o Colégio Invisível e com a turma do Fundão também, que aparentemente não existe, mas estamos todos aqui. E o nosso convidado de hoje, Rafa Reis, tradutor. Ixi, ele já escreve bilhões de livros. Eu não tenho nem o teu currículo, porque tá gigantesco agora, Rafa. Seja muito bem-vindo. Você já é da casa, dispensa apresentações. Se você está chegando agora, e esse é o primeiro podcast que você está escutando, então não esquece, já dá like e segue o sininho e dá uma pausa agora e escuta as outras entrevistas com o Rafa, que todas elas foram muito fodas, muito bacanas. E aí depois você volta e aí a gente dá as boas-vindas para o Rafa Reis. Salve, irmãozão. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez, para poder estar falando aqui de um livro meu, né? E dessa vez é uma obra que é essencial, assim, para quem já leu coisas do meu blog, curte meu blog. Se você não conhece essa obra ainda, eu recomendo que você dê uma olhadinha depois, porque tem tudo a ver com o que eu tenho escrito aí nos últimos, sei lá, 15 anos, pelo menos. E para a gente não ter um podcast muito longo também, a minha proposta é de não falar tanto assim, não entrar tanto nos detalhes da obra, que eu estava analisando uns podcasts 10 anos atrás, né, que sabe, acabou de completar 10 anos de lançamento, e eu dei alguns spoilers, que assim, é um livro de filosofia, teoricamente, né, filosofia espiritualista. Eu achei que poderia falar o que acontece no final, coisa assim, mas depois eu percebi que não, era melhor não dar spoiler, que não deixa de ser uma história também ali, né? Apesar de ser um diálogo de personagem, tem uma história ali envolvida. Então eu vou falar mais sobre como eu cheguei a escrever esse livro, né? Também não vou dar muitos detalhes da minha trajetória no caminho espiritual, mas para quem tiver interesse, depois entra aqui nesse site, raph.com.br. Então, bom, já vou começar, não precisa nem fazer a pergunta, aquela história, né? Como é que você começou e tal, vou falar muito resumidamente, né? Eu entrei mais no caminho espiritual porque na minha adolescência, eu morava no Rio de Janeiro e tinha um teatro no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, onde eu cresci, chamava Teatro Vanucci. E o Augusto César Vanucci era um diretor da Globo, ele dirigiu Balão Mágico, por exemplo, algumas outras coisas, ele era espírita e espiritualista. Então, toda quarta-feira tinha um encontro lá que era ecumênico, assim, digamos, universalista. Então, você podia ter espíritas em geral, né? Já vi lá Divaldo Pereira Franco, outros espíritos mais conhecidos. Você tinha, por exemplo, falando de yoga, o Hermógenes, que trouxe yoga para o Brasil, foi um dos sábios que eu conheci assim, pessoalmente.
Aí tinha pastor evangélico, tinha gente que atendia telefonema de suicida falando sobre o trabalho dele, tinha mil coisas diferentes, budistas e tal. E foi assim que eu comecei a me interessar por tudo isso, na verdade, né? E no próprio shopping tinha uma livraria, eu passava lá e alguém falou de taoísmo, eu ia lá, isso aqui que é o tal textinho que falaram, eu já comprava, já lia, então isso me ajudou muito. Foi na minha adolescência, início da faculdade. E quando eu já estava na faculdade, acho que foi em 96 mais ou menos, num belo dia eu estava na casa da minha mãe, vendo televisão, coisa assim, e nessa época, qual era a minha atividade espiritual, digamos assim? Era jogar RPG, ler história em quadrinho, né? Eu trazia uma coisa lá da infância, mas que tinha sido meio que deixada de lado, porque em um certo momento eu entendi que eu era meio maluco, porque ninguém falava das coisas que espirituais assim que eu trazia comigo da infância. Eu não via ninguém falando daquilo, né? Então eu tentei, por exemplo, buscar o caminho religioso e encontrei os dogmas das igrejas, né? Aí a filosofia me falava que filosofia era uma coisa difícil que não servia para nada, né? O tarô nem se fala. Então, tipo assim, eu tinha todos aqueles preconceitos normais da pessoa que não está conseguindo iniciar o caminho, então eu deixei o caminho de lado. Mas alguma coisa aconteceu comigo num belo dia e eu estava com um papel assim de condomínio, de conto de condomínio, sei lá, e virei o papel e comecei a escrever um conto sobre Jesus, que inclusive está nessa edição aqui, que é a minha tradução dos Evangelhos de Tomé e Maria, e é um conto que eu escrevi, depois eu continuei muitos anos depois, quase 10 anos depois, eu continuei o conto e eventualmente terminei com vários outros contos, mas chama O Mensageiro dos Céus, que é um conto que fala sobre Jesus naquele período, né, entre a infância e os 30 anos, ele indo até perto da Índia e estudando budismo, uma coisa assim. Não faço a menor ideia de onde é que surgiu isso, né? Mas foi o que meio que me catapultou a realmente trilhar esse caminho espiritual também na escrita, né? E aí depois eu percebi que isso era mais a minha verdadeira vontade mesmo, que tinha que acontecer. Então aconteceu dessa forma meio estranha, assim, que eu não sei explicar direito, mas fato é que aconteceu. E aí isso foi o início, né? Aí agora eu vou abrir aqui para as perguntas, já tem 2 perguntas aí, pode perguntar. É uma pergunta talvez um pouco pessoal, mas como é que você está... como é que você está... O que você está achando dessa sua primeira encarnação no Ocidente, depois de tanto tempo? Pode ser, né? A gente nunca tem certeza das coisas, né? Nesse caminho, mas essa coisa que eu trouxe da infância, uma vez eu li, não sei se foi no Liber no Psiconauta, eu li uma coisa sobre você enviar uma mensagem para você mesmo na próxima vida, né? E a coisa que mais fez sentido para mim foi essa, porque eu não entendi a mensagem, mas a mensagem me acompanhou. E eu fui entender muitos anos depois. Então, acho que foi isso. Bom, acabei de traduzir também o Yogananda, né, que é dessa junção de Oriente e Ocidente e tal, e como eu sempre me interessei mais pela visão oriental, assim, da divindade, talvez faça sentido, mas a gente nunca tem certeza, né? Certeza mesmo. Tem aqui o símbolo do meu blog, tá aqui, se você dá para ver, mas o símbolo do meu blog são stories lá do Japão, nunca tive no Japão, mas, enfim, tem essas coisas, ainda tem uma ligação com o Oriente, realmente. Vamos lá. Muita gente conhece como tradutor, né? Alguém que pega um material que já está pronto e, de certa forma, dá a sua pitada ali, mas tentando alcançar o cerne, mas não sabe, né, que você escreveu uma série de coisas. Como é que foi o seu processo criativo do Ad Infinito, né? De colocar esses personagens para conversar, para falar sobre temas tão complexos, né? Como é que foi para você isso? Já tem 10 anos, né, que você lançou o livro, né? Como é que foi o processo de criação dele, por favor? É bom que era exatamente o que eu ia falar a seguir. E também é importante o Ad Infinito, porque, na verdade, eu comecei a traduzir, quase tudo que eu traduzi na vida foi depois dele, né? Porque foi depois dele que eu descobri que eu poderia autopublicar na Amazon em e-book. Então, na verdade, eu lancei ele no Clube de Autores em janeiro de 2013, mas em fevereiro, praticamente, não sei se foi no dia de Iemanjá certinho, acho que foi dia 7 ou 8 de fevereiro que entrou na Amazon realmente. Então foi um pouco depois desse dia agora, daqui a uma semana no máximo.
estaria dando 10 anos do e-book. E aí, depois que eu publiquei o e-book na Amazon, que eu descobri que eu poderia autopublicar, e eu descobri, né, aí tem outros podcasts que eu conto a história, né, que eu descobri que você podia publicar autores no domínio público, porque eu vi que tinha livros do Fernando Pessoa muito baratinhos em e-book, e aí o resto foi assim que eu entrei na história de tradução. Mas como eu cheguei no Ad Infinito? Bom, depois desse conto, né, que eu falei, do Mensageiro dos Céus, eu comecei a escrever algumas coisas sobre espiritualidade e deu origem a um livro chamado Do Universo ao Universal, que eu cheguei a publicar para uma editora Papel Virtual, que tinha lá no Rio também, e era aquela coisa que você pagava para publicar também, né? Só que era basicamente um esboço do Ad Infinito, só que era uma linguagem muito mais religiosa, né? Aquela coisa, não sei se alguém aqui já passou por isso, que quando você está no começo, você quer falar sobre essas coisas e parece até que você tem a verdade com você, e aí, às vezes você derrapa um pouco, né? Não derrapei muito, não, mas eu derrapei um pouco algumas coisas, então eu nem recomendo muito esse livro, eu finjo que ele não existe, porque tem algumas coisas lá que eu não gostei da forma como eu me expressei, apesar de que tem algumas outras coisas muito interessantes que depois eu fui desenvolvendo com o passar do tempo, então ele foi importante. E foi isso, aí eu fiquei com isso na cabeça, escrevendo algumas coisas, só que aí, antes de tudo, veio o RPG, né? Eu morava no Rio, vim morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que a minha esposa passou no concurso aqui, eu vim morar com ela. E, nessa época, o que tinha? World of Warcraft, que é importante mencionar. O meu tempo livre, né, era World of Warcraft, porque quando eu vim morar aqui, eu já comecei a trabalhar de casa. Então, eu já tinha um tempo livre. Só que esse tempo livre era usado para World of Warcraft, por quê? Porque meus amigos ficaram no Rio, meus amigos jogavam também, e não tinha amigos aqui por enquanto, né? Então, fiquei alguns anos assim. Depois tinha uma amiga minha, poetisa, que faleceu lá no Rio, jovem. Eu criei o meu blog em homenagem a ela em 2006, em homenagem a Flavinha Lopes, né? Então, o texto para reflexão foi em homenagem a ela. Só que, se vocês forem lá ver no arquivo do blog, no começo eu escrevia muito pouco ainda. Então, não tinha muita escrita. Aí, o que aconteceu? Eu parei de jogar World of Warcraft. Com isso, sobrou muito tempo livre, e esse tempo livre, por incrível que pareça, eu usei no Orkut, né, que é o ancestral do Facebook, para quem não conhece. E o Orkut, vocês devem lembrar que o Orkut tinha uma coisa muito legal das comunidades, que tinha comunidade de debate, as pessoas realmente debatiam, tinha uma conversa muito interessante, não tinha essas bolhas que existem hoje no Facebook, onde você só vê posts de quem concorda com você, né? Então, você não tinha muitas bolhas. Então, você tinha comunidades onde as pessoas pensavam, cada um tinha uma ideologia muito diferente do outro. E você tinha realmente ali um espaço para debate, tá? Muito interessante. E aí eu entrei em comunidades, principalmente a Fé e Razão, que eu me lembro, e Física Quântica Revolução. Então, nessas comunidades eu encontrei gente que pensava um monte de coisa diferente de mim, achei muito interessante. Gente que era agnóstica, ateu, cético, me indicaram, por exemplo, Cosmos, do Carl Sagan, que é uma das bases do livro que eu não conhecia, não tinha visto a série. Então, eu fiquei mais ou menos 2008, 2009, nesses debates, e aí comecei a escrever mais no blog. Aí depois eu ainda voltei a jogar World of Warcraft um pouquinho, e em 2010 eu parei de vez. E aí, foi mais ou menos no final de 2009, nesse 2010, que eu já tinha essa ideia de escrever o Ad Infinito e comecei a escrever. Então, na verdade, o meu processo de escrita, que era mais ou menos assim, eu escrevia para o blog, tinha meu trabalho, né, trabalhava com desenvolvimento web, né, à distância, a empresa era lá no Rio, só que todo sábado à noite eu escrevia, no final da tarde, início da noite, e às vezes eu ficava horas, mas era só no sábado, e eu ficava o resto da semana eu ficava nos debates pensando o que eu escrevia a seguir e tal, e foi assim que foi fazendo o livro. Então o livro foi feito ao longo desses debates, tanto é que recentemente, quando eu lancei a edição comemorativa de 10 anos, eu revisei ele todo, né? E eu entendi que hoje eu não conseguiria escrever da mesma forma que eu escrevi naquela época, porque naquela época eu tinha esses debates na minha cabeça e os personagens que eu criei eram realmente baseados em pessoas reais também, né? Apesar de que todos eles são baseados em crenças minhas também, mas o debate existe, parece realista ali no livro, porque são baseados na crença de outras pessoas também, né? Marcelo. Tenho duas perguntas, na verdade. Você falou que era um diálogo, então é impossível não fazer um paralelo com o Kybalion, que inclusive você traduziu também, né? Então, a primeira pergunta é assim, que tipo de diálogo que tem no Ad Infinito? Quem conversa com quem? O que é essa estrutura? E aí a segunda pergunta seria aproximando, quanto do Kybalion já tinha, o quanto você acrescentou no meio, você pegou uma inspiração, existe algum paralelo
entre Tem. esses dois livros? Porque eu sei que você é muito fã do Caibalion. Sim, na verdade, o processo de conversa mesmo, por que eu decidi escrever o livro como uma conversa, partiu por causa dessas conversas no Orkut e também por causa do Sócrates e do Platão, né? Os livros do Platão, mas os diálogos socráticos, principalmente o Fédon ou da Alma, que tem nessa coleção. Isso é uma coisa. Mas também, como o início do livro fala do início de tudo, né? daquela coisa, por que existe algo e não nada, então eu pego isso também do Caibalion, essa aqui é a minha tradução já que saiu pela Diamond, mas lembrando que na época eu não tinha nem traduzido ainda, então eu tinha aquele verdinho da Pensamento mesmo, que é a tradução do Rosabes Camaizá. E também tem muita coisa da ética de Spinoza, que não é tão simples de entender, mas ele fala aqui da substância que não pode gerar a si mesma, que dá para resumir tudo nisso, na verdade. Então ele também fala do início. Só que também, na ética de Spinoza, ele tem uma coisa que eu achei muito interessante, porque como ele está falando de umas coisas um pouco complicadas, depois ele resume as coisas e faz tipo assim, uns destaques, assim, então a gente falou isso, vamos resumir isso aqui numa frase, vamos deixar destacado, e no final do capítulo ele entra com os destaques para você rememorar, e aquilo eu usei também no formato do livro. Teve também o Cosme do Sagan na parte principalmente da ciência e do personagem que é agnóstico, e aí foi isso, aí são 4 personagens, né? O personagem que é basicamente eu mesmo, que na verdade não é o Otávio. Ele só tem o nome, não tem sobrenome. Então, o Otávio, na verdade, ele existe. Ele é um cara que, se você ter ideia, quando eu debatia no Orkut com ele estava fazendo física na faculdade. Ele é ocultista e físico, mas físico mesmo, não é físico cientista. E o cara é muito interessante, só que ele nunca escreve nada. Eu já pedi várias vezes para ele escrever alguma coisa, ele nunca escreve nada. Então, tudo que eu tenho assim dele é o que ele falou lá nos debates. E aí eu peguei muita expressão dele também, mas, na verdade, como a gente pensa muito parecido, eu falo meio que através dele ao longo do livro, né? Porque ele é o reencarnacionista, ele tem essa coisa mais espiritualista, mais universalista e tal. Aí tem esse, né? Aí tem o Ismael, eu nomeei baseado num sujeito que fazia curso no Centro Espírita comigo, quando eu morava aqui já. E era um senhor, assim, bem cristão, mas no bom sentido, mas mais conservador, aquela coisa. E eu achei que tinha a ver, então eu botei ele, englobando essas pessoas mais cristãs e mais conservadoras, ele meio que representa esse tipo de pessoas, assim, em geral, mas é muito baseado nele também. E aí eu ponho lá, né? Eu não descrevo no livro, mas eu acho que eu descrevo na descrição do livro que o Ismael seria um psicólogo e cristão, aí o Otávio é tipo um ilustrador e espiritualista, aí tem o Pétrios, que também existia lá no Orkut, chamava Pétrios mesmo, pelo menos era o nickname dele, depois eu não vi ele no Facebook nunca mais, mas ele era um cara agnóstico, não ateu, agnóstico, né? Para quem não sabe a diferença, vai ver o Cosmo de Carl Sagan. E ele era muito cético e tal, e ele era muito sólido nos debates, assim, ele não era um cara assim que ele nunca xingava ninguém, nunca era agressivo com ninguém, mas ele era muito sólido, né, nos argumentos dele, era muito difícil de vencer ele num debate, assim, e eu achava muito interessante. E aí eu ponho que ele é um jornalista científico, né, porque eu explico lá no livro que eu não sou cientista, então eu li divulgação científica. E quem escreve, geralmente, divulgação científica é o cientista, muitas vezes auxiliado por um jornalista científico. Então, achei que tinha a ver ele ser isso daí. E aí tem a personagem que é a personagem feminina, que engloba algumas mulheres que participavam lá do debate no geral, porque não tinham muitas, infelizmente. E aí eu nomeei ela como Sofia, porque é uma homenagem à filosofia em si, né? Porque filosofia é amar o saber, ou ser amigo do saber, que é filosofia, né? Então, Sofia é a sabedoria. E ela também representa o diálogo socrático. Então, os diálogos que tem no livro, quando ela fala com os outros personagens, é o que lembra mais Sócrates, falando com os personagens lá do Platão. Agora, quando não é ela falando com outro personagem, é uma coisa mais assim, que eu não me preocupei tanto em deixar uma coisa mais socrática, né? Então, são esses 4 personagens, que eu achei que dava para englobar várias vertentes diferentes, e eles dialogando entre si fica uma coisa interessante, até para explicar algumas coisas, né? Rodrigo. Você disse que não quer entrar especificamente da spoiler do livro, apesar de eu achar que seria interessante.
Pelo menos o comecinho do livro para fisgar o pessoal que não conhece o teu texto também. Porque quem já conhece já vai comprar. Daqui a pouco a gente já vai chegar nessa parte. Mas e quem não conhece, né? Então, do que se trata? Assim, passa pelo menos um ganchinho, né? Mas antes ou depois disso, eu estou aqui pensando com a minha barba aqui. 10 anos é bastante tempo. Aí eu estou aqui pensando o tanto de coisa que aconteceu nesse país e no mundo nesses últimos tempos. Quanta mudança a gente teve. Assim, pandemia que a gente nem sonhou, ascensão e queda de um monte de coisa. O que mudou em você nesse período? Então, é engraçado porque eu estava hoje, agora mais cedo, vendo um hangout, né? Na época era hangout que eu participei com o Giordano Simadon, que já participou daqui também, é um cara da Sociedade Gnóstica e tal, aqui do Brasil, e a Olivia, amiga nossa, e é impressionante como naquela época, 2013, eu já estava falando dessa coisa de bolha, das pessoas não conseguirem mais dialogar, e que o livro tinha um lado legal disso, e que hoje isso se tornou até mais importante. Na verdade, quando eu fiz o segundo prefácio do livro, né, porque eu fiz a revisão agora, então tem um prefácio de 2013 e tem um prefácio de 2023, os dois estão juntos, assim, é uma coisa curtinha, que eu nem tinha mencionado no primeiro prefácio, você poderia ler o livro inteiro e não saber que esse livro também era baseado em discussões do Orkut, de que como antigamente a gente conseguia debater esse tipo de coisa, né? Tinha inclusive o Abenides, né, que é um dos caras que iniciou muitas discussões no Orkut, que ele é um dos que eu uso para montar o personagem de Ismael, mais conservador e tal, ele é da Logosofia, lá de São Paulo, ele é mais velho também. Ele tem uma frase que é assim, que as pedras podem se chocar e tirar lascas umas das outras, quebrar umas das outras, mas elas também podem produzir faíscas. E essas faíscas, esse fogo que surge dessas faíscas, é que pode levar a gente adiante. Né? Que o fogo é uma coisa que, quando foi domesticada pela humanidade, praticamente a gente é filho do fogo, né? Porque, enfim, falei disso recentemente lá no blog também, que foi através do fogo que a gente conseguiu cozinhar alimentos, aí o corpo humano não precisava mais gastar tanta energia para ingerir carne crua, e aí essa energia podia ser usada na cabeça. Então os hominídeos se tornaram lentamente os homo sapiens que são a gente hoje. Então foi através da domesticação do fogo que a gente chegou a ser o que a gente é hoje. Então acho que isso é um símbolo poético muito forte, assim, de pedras se chocando para se quebrar ou para produzir faísca. Então, acho que o livro também se tornou importante, talvez por conta disso. O Anjo Dully também fez o Anjo, né, da Magia do Caos e tal, que depois também se enveredou também pelo misticismo cristão e tal. Não sei se alguém aqui conhece, mas é uma pessoa que eu admiro muito. Tento trazer ela para ser entrevistada aqui, mas está difícil. Ela fez a resenha lá na Amazon.com, lá atrás, e ela já falava disso, que como o livro traz esse final interessante. Então, eu não vou falar do final propriamente o que é, mas a coisa mais importante que tem no livro é que ele não tem uma resolução, assim, ele não tem uma verdade, ele não encontra uma verdade. As pessoas estão tentando chegar numa verdade, mas não chegam. Na verdade, o que acontece em boa parte do livro é tentar explicar a justiça divina, mas não tem uma conclusão final, entendeu? E a conclusão final é outra. É isso que eu não vou falar, mas é uma conclusão que, no final das contas, é muito mais interessante. Então, E tem uma coisa interessante também sobre o processo da escrita do livro, é que, assim, eu escrevia no sábado. Eu não sabia o que eu ia escrever exatamente, eu sabia do que eu queria falar, o que essas pessoas iam conversar. Mas como eu também sou um cara muito intuitivo, muito fogo, de descobrir, né, que eu sou muito mais fogo do que qualquer outra coisa, então, as coisas surgiam, esse diálogo surgia ali na hora que eu estava escrevendo mesmo. Eu sabia o que eu queria falar, eu sabia o que os personagens pensavam, eu sabia como eles lidavam uns com os outros, mas não sabia exatamente o que ia sair, onde é que eu ia chegar. E eu achei que eu ia explicar a justiça divina no livro. Eu realmente achei. E no final eu vi que não dava. E aí quem lê o livro vai perceber que tem uma hora assim que os próprios personagens ficam assim, mas a gente não está chegando em lugar nenhum, tem que chegar em algum lugar. Né? E aí, no final das contas, a gente chega em outro lugar. Né? Isso que eu achei muito interessante. Eu também esqueci de mostrar a capa do livro. Né? Hoje já não é mais essa capa aqui, já está mais interessante. Essa imagem está um pouco maior, mas tem uma imagem bem interessante. Assim, eu tentei várias capas até chegar nessa imagem. Então, hoje em dia, todas as capas são muito baseadas nessa imagem, que é o Ouroboros. Né? Inclusive, esse livro chamava Projeto Ouroboros. Eu postava algumas coisas dele no blog antes dele ficar pronto, chamava de Projeto Ouroboros.
E aí aqui tem a árvore da vida, a árvore da morte também um pouquinho. Então, o símbolo, eu explico esse símbolo também lá nas notas do livro. Bom, você comentou a respeito de criar os diálogos na sua cabeça. O quanto você acha que, na sua adolescência, você ter jogado RPG te auxiliou nesse processo? Porque muitas das vezes a gente pensa de uma maneira cognitiva, né? A gente vai encontrar muita gente que até mesmo leu Platão, leu os diálogos socráticos, né? Está acostumada a ler isso, mas criar é algo diferente, né? Que influências você acha que, além do RPG, teve na sua vida nesse ponto para você conseguir criar uma história de conversas entre personagens aparentemente tão distintos, além dessa influência que você viu de fato, né? Algo que está dentro de você que traz isso. O RPG ajudou nessa parte de você não só interpretar o personagem, mas quando você joga o RPG de uma forma um pouco mais séria, e nessa época também, como eu já estava na faculdade eu encontrei amigos que tinham um estilo de jogo de RPG muito mais sério, sabe? Mais adulto, assim. Eu joguei Ars Mágica, Inomine, outros jogos assim que não era só D&D. Então, também nessa época, também não fazia muito tempo que eu tinha passado por isso, então tinha essa coisa de ter que interpretar mesmo um personagem, ter que encarnar aqueles personagens, né? Então, eu lembro especificamente, assim, uma vez eu joguei em Nome, né? Que em Nome você interpreta basicamente anjos que estão na Terra, e eu fiz um personagem que ele era contra qualquer tipo de combate, e os poderes dele eram contra o combate. Então, ele não permitia que os combates acontecessem. Então, o jogo ficava uma porcaria. Todo mundo ficou revoltado comigo, e aí tinha todo um debate por que esse personagem estava errado, né? Porque, na verdade, eles queriam entrar em combate, né? Porque o RPG tem combate. Mas, assim, tem uma questão filosófica ali, porque você conseguiria, pelas regras do jogo, evitar que as pessoas se matassem e tal, e resolver o jogo de outra forma. Então, tinha essa coisa, do RPG realmente ajuda nesse sentido. Mas, realmente, a parte da conversa em si, se não fosse pelo Platão e pelo Orkut, realmente eu não conseguiria escrever. Inclusive, hoje, se eu fosse escrever esse livro, né, porque eu estou sempre meio que escrevendo esse livro no meu blog também, a gente está sempre falando da substância, do infinito, como você queira chamar, Deus, né, como você queira chamar, a gente está sempre falando disso. Só que a gente usa outros nomes, porque as pessoas, às vezes, você fala Deus, assim, as pessoas já meio que acham que é outra coisa, você vai falar de algum dogma, alguma evangelização forçada, alguma coisa assim, as pessoas não estão muito acostumadas, né, a falar de Deus de uma forma mais filosófica, então eu prefiro não usar a palavra tanto, mas é basicamente sobre isso que eu tenho falado esse tempo todo. Então, é isso, né? Eu acho que através desse diálogo e tal, foi uma coisa, o jeito que eu achei para falar daquela forma. Mas hoje eu já não teria mais essa possibilidade, porque eu já estou tanto tempo sem participar de debate desse tipo, porque hoje as redes sociais não fazem mais isso. Talvez eu fizesse uma coisa mais parecida com um boteco, onde as pessoas já estão concordando, mas vão falar de uma coisa, um assunto em comum, sabe? Porque realmente no Ad Infinitum tem debate mesmo, assim, as pessoas chegam no começo a ficar um pouco exaltadas, né? Os personagens. E parece realista mesmo, porque era o reflexo do que acontecia no Orkut. Aí depois que as pessoas iam se conhecendo melhor, entendi, pô, esse cara aqui não pensa como eu, mas ele é um cara interessante. Pô, eu participei de uma coisa no Orkut que eu nunca esqueço, que eu cheguei tinha umas coisas que a gente fazia que era tipo um debate que só duas pessoas falavam e os outros só comentavam as respostas dessas duas pessoas. Então tinha assim, essa semana vai debater o ref e o cara lá, ou a menina lá. E aí os outros só comentavam, era muito interessante. E uma vez eu fiz um debate com um cara que eu não sei se ele era evangélico, ele era certamente cristão, talvez fosse evangélico. E ele tinha a certeza absoluta que tudo que acontecia era porque Deus estava determinando. Então eu perguntei para ele, em dado momento, se eu estava digitando no meu teclado e dando uma resposta que não era em concordância com o que ele acreditava, quer dizer, eu estava discordando dele, e eu estava digitando aquilo, e isso era Deus discordando dele. Ele falou, você é Deus discordando de mim. Então, sabe, chegava nesse nível o negócio, entendeu? Então, achava muito interessante. É o Thiago agora. Talvez no futuro tenha um debate assim via TikTok. Daí cada um faz uma dancinha e o cara posta uma resposta que é uma outra dancinha. É a evolução da humanidade. É um duelo de break, né? Só que não é o TikTok. E aí vai ser Deus dançando, né? Você é Deus dançando para mim? Eu sou Deus dançando para você. Aí dá para acreditar, né? Até o Nietzsche acreditaria nisso aí. Ô, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta para você.
O estilo literário do diálogo, eu acho ele um estilo bem, assim, arriscado, porque é muito difícil, o autor tem que ter um grande talento para não se colocar dentro dos outros personagens. Tanto é que você for sobreviver na história, até o próprio Platão fez isso, né? Ele colocou palavras na boca do Sócrates. O Levi, eu acho que faz isso, ele faz Levi no Chave dos Mistérios, que tem aquele diálogo da fé, da ciência e da razão, que ele coloca umas coisas meio esdrúxulas na palavra da razão para provar o ponto da fé. Então é uma coisa que você tem que ter bastante cuidado para ser uma escrita bem honesta. Como é que foi esse processo para você? Você teve algum momento que você teve que parar e falar, não, esse personagem não falaria isso, e você teve que falar diferente do que você estava pensando para poder provar um ponto? Ou você já tinha a ideia de onde você ia chegar? Então, eu não tinha ideia, eu tinha ideia do que eu queria falar, não tinha ideia de onde ia chegar, né? Realmente não tinha, e por isso que o livro terminou do jeito que terminou, que eu achei muito mais interessante o final do que eu até imaginava. Aí tem que ler para saber, mas eu vou dar só um exemplo, assim, porque muita coisa era baseada no que eu tinha visto no Orkut já, então eu sabia mais ou menos como o personagem agnóstico e mais voltado para a ciência pensava, ele poderia falar certas coisas, não outras e tal, então, porque eram pessoas reais. Mas tem um capítulo que começa, que aí todo o capítulo ele é o Pétrios, que é esse agnóstico, né? Que ele vai tocando o capítulo, né? Ele assume meio que o controle do debate ali durante esse capítulo. E ele já começa perguntando por que uma criança nasce com câncer. Né? E aí tem toda uma questão, que aí quando eu começo a falar de justiça divina, e tem toda uma questão muito difícil ali, porque os personagens vão tentando responder essa pergunta. Começa com o Ismael, que é cristão conservador, depois a Sofia. Então o Ismael ele não consegue responder. A Sofia, ela na verdade, ela fala sobre como a gente tem que lidar com a morte de outra forma, não achar que a morte é uma coisa tão trágica, uma coisa mais do estoicismo. Né? O Ismael fala que algumas coisas são desígnios de Deus, a gente não tem como saber e tal, porque tem toda a questão assim, pô, se a criança nasceu ali, a criança dele aqui não tem reencarnação, então a criança foi criada, aí Deus colocou a alma na criança, ali naquele momento ela surgiu ali, ela não tem nada antes, né, para ser culpada por alguma coisa, aí ela tem câncer e aí ela morre. Qual é a culpa dela? Aí ela vai para o céu. Aí o Ismael fala, não, mas aí ela vai para o céu. Mas aí o Petri fala, tá, então imagina um sistema educacional onde a criança nasce, começa a ser torturada, ou coisa assim, mas depois ela vai ela tem aposentadoria para o resto da vida e fica o resto da vida de boa, sabe? Passa por essas coisas meio absurdas, tentando trazer essa coisa, vai para o céu, mas mesmo que fosse isso, faz sentido, né? Ela sofre, mas ela vai para o céu e ela fica eternamente no céu. Qual é o mérito também de ter ido para o céu, sabe? Então, é um debate difícil. Uhum. E aí eu fiquei, porra, eu criei esse negócio aqui e eu não sei, como é que eu vou resolver isso? Aí tem toda uma questão do Otávio, né, que é o espiritualista, que é reencarnacionista, tentando falar da reencarnação e eu achando, não, mas ele vai explicar a justiça divina pela reencarnação e ele vai entender por que uma criança nasce com câncer. E no final não tem conclusão. Porque a gente não sabe por que uma criança nasce com câncer, assim, a gente não tem como saber. Você só pode julgar o seu karma, talvez, né? Se você for julgar o karma, que Kardec falava que você é o juiz e o escravo da sua própria causa, mas a sua causa. Só você e Deus que tem como saber do seu karma. Você não tem como julgar o karma ali, não tem como falar, não, aquela criança nasceu com câncer por causa disso, não importa o que seja, você não tem como saber. Então não tem como resolver essa questão, né? Ou aquela coisa mais abrangente, por que existe o mal no mundo, né? Mas essa coisa da criança é mais pesada, porque e não só o câncer, tá? Qualquer coisa. Por que crianças nascem com deformidades, ou coisa que vale, ou com, sabe? Tipo, é uma coisa difícil mesmo de você compreender. E você não tem como fugir disso, porque isso acontece, isso está aí na realidade. E se você vai se entender com Deus, você tem que se entender com essas coisas também que são mais sombrias. Aí, né? Então, é um debate difícil mesmo que eu tive dificuldade. Então, não foi um livro fácil de escrever também. Foi um processo complicado mesmo. Eu acho que tem que ter sido um trabalho de bastante honestidade, né, da sua parte, porque senão não faria muito sentido você começar um diálogo já sabendo qual vai ser o final, e aí você cai naquela armadilha que a gente vê muito do cara que usa o diálogo para provar um ponto e coloca os piores argumentos na boca do opositor. Então isso é interessante porque tem uma das pessoas que escreveu uma crítica lá na Amazon, no Brasil, do e-book, logo no início, assim, né? Sempre tem um cara desse. Ele falou basicamente que
foi ler o livro, achei interessante, que ele é um ateu, provavelmente agnóstico, no mínimo, e ele achou interessante o personagem de Petrus, mas ele logo viu que o Petrus ele seria desbancado, que ele perderia o debate e que ele não queria ficar até o final para ver, sabe? Basicamente isso que ele falou. Então eu não li, não gostei. E na verdade ele está errado, porque na verdade, aliás, eu acho que não é na Amazon, não, acho que é no Scoob, é um site de livros aí, acho que é lá no Scoob. Mas ele basicamente fala isso. E aí eu até respondi e falei, mas você ia ficar surpreso com o final. Aí ele fala, eu ficaria muito surpreso se o final não fosse um final deísta, defendendo. E não é, realmente não tem nada a ver. Porque ninguém muda de opinião, assim, na verdade, porque eu fui realista. Ninguém convence o outro disso ou daquilo. Eles só chegam numa outra conclusão, entendeu? Então, é bem por aí mesmo. Tá mutado, Marcelo. Essa é massa. Agora ficou faltando a pergunta mais importante de todas, que é como é que a gente acha esse livro. Então, vocês têm aqui esse site, né? Mas tem também, se você botar /TPR, né, que é de texto para reflexão, você encontra. Você pode entrar na Amazon e buscar por Rafael Arraes, ou Ad Infinitum. Aí também tem outra história. Ele se chamava só Ad Infinitum, depois eu botei um subtítulo, aí eu botei um diálogo sobre tudo. Né? Nem todo, eu botei sobre tudo, porque eu chamava de tudo no livro. Aí uma das coisas que eu revisei foi chamar de uno, ou de todo, né? Porque é uma coisa que as pessoas estão mais acostumadas, então eu dei esse mole mesmo. E aí também tem um subtítulo em português para as pessoas saberem que o livro é em português, porque às vezes as pessoas veem de infinito, isso aqui não é nem em português, não vou nem clicar. Então também foi uma coisa que eu coloquei. Então hoje ele se chama de infinito, um diálogo sobre o uno, né? Que o uno vem a forma como já lá desde Plotino, pelo menos, se chamava essa substância de Spinoza, ou esse Deus mais panteísta, mais cósmico, assim. E aí vocês acham assim, ou aqui no meu site, ou busca por Rafael Arraes, Ad Infinitum, juntos. Porque também, Rafael Arraes, você vai achar um monte de tradução minha que vende mais, né? Hoje eu vivo só disso, mas eu vivo só disso porque eu traduzo grandes autores do domínio público, então eles que vendem, né? E os meus livros vendem menos, mas tem livros sobre Rumi também que vende relativamente bem. E o Ad Infinitum talvez um dia venda bem, mas assim, se eu fosse depender só dos meus livros, assim, realmente não conseguiria hoje viver só disso. Então... Bom, Rafa, só te agradecer por ter comentado com a gente desse livro. Então, vou abrir então para considerações finais. Eu vou seguir aqui minha telinha. Então, Paulo Jacobina, considerações finais. Bem, para quem não leu, deu um mole, já tem 10 anos que ele está aí no mercado, não deixa para depois. E aproveita e emenda logo e procura os outros livros do Rafa também, né? Tipo, o livro da reflexão, né? São 3 volumes, se eu bem me lembro, né? São 4? 4. É que o livro da reflexão eu dividi em 4 volumes, cada um tem um tema diferente. Aí tem a Mari Perder, a Roda dos Deuses, as lições da ciência e a medida de todas as coisas. São 4. Estão todos de graça em e-book, mas se você quiser comprar em impresso, tem no Clube de Autores. Eles são basicamente os melhores textos do meu blog que eu coloquei em livro, né? Por isso que são tantos. Assim. Então, o Rafa tem muita coisa aí que faz a gente pensar, né? Muita coisa sobre filosofia, tem as traduções também do Rafa. É bom também, como o Robson está mostrando lá, o Tao Te Ching, né? Do Lao Tzu. A versão do Essa aí é a tradução do James Led, né? Versão inglesa, foi uma das primeiras traduções para inglês dos orientalistas ali, do pessoal que veio da Inglaterra para a Índia, e ali começou a fazer as grandes traduções de Bhagavad Gita, Tao Te Ching. As minhas traduções são todas desse pessoal, tanto do Bhagavad Gita quanto esse do Tao Te Ching e outros aí. Fantástico. E para você estar com a gente, se você gosta de filosofia, de pensar sobre os assuntos que envolvem a manifestação, né, a substância, como o Rafa comentou, e de quebra aprender sobre magia e ferramentas para se autoconhecer, então você precisa se inscrever no canal do Pedra de Afiar, @Pedra de Afiar. Se inscreve lá. Fantástico. Robson Belli, considerações finais. Sensacional, mais um livro do Rafa para minha prateleira, né? Vai demorar para chegar, mas eu espero que dê para adquirir pela Amazon e chegar rápido aqui no Japão. Ô, Robson, se você comprar impresso, tem até inclusive em capa dura hoje, você compra no Japão mesmo, na Amazon do Japão, chega rápido, te garanto. Maravilha, maravilha.
Ainda tem isso, que a gente está com gente assistindo de vários lugares, né? Então é bom falar isso, Rafa, que se você morar em outro país, geralmente você consegue chegar rápido a essa impressão. É, né? o e-book ele custa R$6, tá? Você compra em qualquer lugar do mundo, mais ou menos por esse preço. Talvez tenha uma variação, alguns preços mínimos em alguns lugares. Porque R$6 em dólar já fica muito barato, às vezes é um pouquinho a mais, mas assim, no Brasil é R$6. E aí a Amazon permite que você publique o livro também impresso, só que para comprar no Brasil é muito caro, porque o frete é cerca de $22, né? Qualquer frete. Recentemente eu publiquei o do Yogananda e o frete era mais caro que o livro. Então, certamente o frete é a coisa mais cara. Mas se você mora nos Estados Unidos, você mora, sei lá, na Espanha, no Japão, todos esses lugares têm Amazons locais, e aí eles são impressos e enviados localmente. Aí, para quem mora fora, é mais barato assim. Aqui no Brasil, é mais barato comprar no clube de autores mesmo. Sensacional. Isso é uma informação muito importante para a comunidade que está fora do Brasil hoje e está assistindo a gente, porque tem bastante pessoas que me contactam, falam, pô, eu sou de tal lugar e assisto Mayhem, pessoas da Europa, pessoas aqui do Japão mesmo, que já entraram em contato comigo. Então é importante você estar falando isso, porque é tão difícil para a gente que mora fora conseguir material em português, né? Por exemplo, eu estou um financiamento atrasado. Vocês todos já estão com os livros que o Marcelo lançou no financiamento passado, né? Eu não, eu ainda recebi o do anterior. Então, é difícil. E é muito importante isso, Rafa, porque chegando rápido para a gente também consegue acompanhar o desenvolvimento, né? Que ele está tendo hoje no Brasil. E é por isso que eu fiquei feliz, a gente estava conversando aqui antes de começar, que você se entendeu com a Amazon aí. Eu espero que você volte a publicar lá, porque por você publicando impresso na Amazon, você chega mais facilmente em vários lugares do mundo. As coisas que você traduz em português, tem gente que, sei lá, está morando no Canadá, na Europa ali, que está interessado em comprar no Brasil, às vezes é mais complicado, então vai ajudar. Bom, eu vou fazer meu jabá, vou parar de me estender aqui um pouco. Bom, hoje eu vim para divulgar o arbatel.com.br, nós temos curso da Daimon Editora, curso de magia do Arbatel. Se você quer aprender Arbatel de maneira correta, compre o curso, participe. Tem grupo de apoio, ok? O grupo de apoio é fechado apenas para quem comprar o curso, tem acesso, mas tem textos lá no site arbatel.com.br, vocês podem estar acompanhando. E também acredito que tenha no Morte Súbita alguns textos a respeito do assunto também. Fabuloso. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Eu abri aqui a página do Ralph aqui na Amazon e é ad infinito um tanto de livro que ele já fez. Então, se você não quiser ler o ad infinito, tem um monte de outras coisas que ele já fez que está lá R$0, tem outros que são baratinhos. Então, tem muita coisa mesmo. Recomendo bastante. E para vocês, assim, me pegaram de calça curta, porque eu realmente esqueci como fazer isso. Vai ser essa aqui mesmo. Para vocês que estão vendo aí agora, catarse.me/TDC, vocês vão receber a revista de Hermetismo. Essa é a número 1, 2018, tá? Aonde tem matérias interessantes de um monte de gente interessante, como essa aqui, ó, do Ralph Arraes, e várias outras coisas, além de poder participar de grupos fechados no Telegram e poder conversar aqui, participar dessas gravações. Então, recomendo demais catarse.me/TDC. Valeu, grande Rodrigo. E Thiago Tomosauskas, tem Rafa Arraes no Morte Súbita? Pois é, né? Ele tem essa aura assim de bonzinho e tal, mas ele escreve com Morte Súbita também. Quem acessa lá, busca Rafa Arraes, já tem os textos deles que ele mandou pra gente. E se o Papai do Chão quiser, ele vai mandar mais ainda. Bom, quem não conhece o Morte Súbita, é um portal de ocultismo, magia, religiões comparadas, teosofia, todo esse tipo de coisa que está no ar desde 1996. Nosso objetivo é levar conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Então, o nosso conteúdo nunca foi e nunca será cobrado. Nós somos o baile da terceira idade do Ancião dos Dias, a padaria do pão que o diabo amassou. Quem quiser acessar,
mortesubita.net. Quem quiser apoiar, catarse.e/mortesubita. Valeu, galera. Então, voltamos com tudo. Vocês estão assistindo aí a gente, muito obrigado. Então, de novo, segue o canal, dá o like. E uma outra coisa que alguém me falou, eu fui num desses podcasts grandes esses dias, o cara falou assim, faz um comentário. Tipo, nem que seja para deixar um coraçãozinho, um joinha e tal, porque isso da parte orgânica do YouTube vai ajudar bastante a gente. Então, tipo, faz uma pergunta também, a galera tá sempre assistindo e tal, e aí isso ajuda também a divulgar o canal. Então, brigadão, valeu, Paulo, Rafi, Tiagão, Robson, Rodrigo, vocês que assistiram a gente, e até o próximo Boteco dos Illuminati.